Oiê, eu sou a Gabi e aqui a gente fala sobre redação. Falei já sobre o Enem de 2020, mas o Enem mais tradicional, aquele que as pessoas foram lá, fizeram a prova, tudo do jeito de sempre. Mas agora a gente vai falar do Enem digital, que foi uma aplicação diferente, nova, perto dos padrões para os quais a gente estava habituado. E sempre que tem uma outra aplicação, isso já acontecia, né? Sempre acontece com a PPL, a gente tem um outro tema de redação. Só que sendo o Enem, independentemente do tema que é aplicado nessas outras aplicações, tem um determinado jeito de funcionar, tem um determinado jeito de acontecer. Então a gente já pode esperar um certo comportamento dessas provas e um certo comportamento da coletânea, né, dos textos motivadores, o que é dado, o que se espera que a gente faça. Então eu peguei a prova que está disponível no site do INEP e fiz o meu guia de estudo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ela, tá? Começa aí com a frase temática. Então, a gente tinha aí o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões no Brasil. Do Brasil, não no Brasil, desculpa. Quando eu leio essa frase, não sei se vocês têm essa sensação também, ou se vocês já viram os outros vídeos, ou viram as minhas aulas e estão acostumados a fazer esse tipo de pergunta. Mas eu fico me perguntando que tipo de desigualdade vai ser abordada por essa coletânea, né? Por esse conjunto de textos motivadores. O que se está esperando que a gente entenda como desigualdade? Regiões do Brasil, já sei que são as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, e que a gente vai ter que pensar que há uma série de desigualdades entre essas regiões, eu imagino desigualdades econômicas, mas a gente sabe também que toda forma de desigualdade econômica acaba tendo como decorrência desigualdades sociais, desigualdades sanitárias, desigualdades educacionais, desigualdades de várias áreas. Acontece que, se os textos motivadores todos focarem, por exemplo, em desigualdade econômica, eu vou poder trabalhar as outras desigualdades? Vou, mas talvez como consequência, talvez como alguma coisa adjunta, não vai ser o centro, né, da nossa argumentação, da organização do nosso texto. Agora, se os textos motivadores forem todos para desigualdades educacionais, por exemplo, significa que há uma expectativa que a gente também olhe para essa prova a partir do espectro da desigualdade educacional. Por isso, os textos de coletânea, os textos motivadores, são fundamentais para a gente entender o que essa prova está querendo da gente, para onde ela quer que a gente olhe, para onde ela está direcionando tudo aquilo que a gente está fazendo, tá? Separei, então, ainda nesse slide, sei lá como dá pra chamar isso, gente. Que nome vocês dão pra isso? Não sei. Esse cartão, essa ficha. Separei aí o que seriam as palavras-chave, então, são as que estão sublinhadas. Então, desafio é alguma coisa que é um problema difícil de resolver, ou seja, por isso se transforma em desafio. E o desafio de quê? De reduzir desigualdades. Que tipo de desigualdade? A gente ainda não sabe, mas entre o quê? Entre as regiões do Brasil, tá? E deixei aí marcado desigualdade justamente para aquilo que eu estava conversando com vocês, ó. Vai ser importante tentar identificar na leitura dos textos motivadores de quais desigualdades se está tratando. Quando a gente vai, então, para o primeiro texto da prova, era um texto apresentando alguns dados históricos, ou contando pra gente um pouco da história. E ele dizia o seguinte, que na década de 70, havia municípios com elevada concentração de pessoas pobres. E aí, dadas algumas políticas, o que aconteceu na observação de 40 anos depois é que a concentração de pobres diminuiu e houve melhora em diversos quesitos sociais. Então, a gente teve alterações, sim, consideráveis nessa sociedade, mas isso não fez com que a desigualdade diminuísse. Ou seja, é quase como se todo mundo tivesse tido uma melhora na qualidade de vida, esse reflexo foi social e foi ampliado, mas ainda havia a mesma diferença, né? Mesma distância entre as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas. E aí vem um outro dado que aí se casa mais com o que parece que o Enem está querendo que a gente aborde, que é o fato de que essa melhora teve uma expressão regional. Ou seja, as regiões Norte e Nordeste, segundo o texto, foram as últimas a receber a expansão da oferta de serviços. Então, uma melhoria no saneamento básico, na educação, na saúde, na moradia, na alimentação, em tudo aquilo que é requisito básico para que estejamos vivos, né?
E depois eu deixei anotado aí pra gente, só porque esse texto ele me remete a esse tipo de raciocínio, que é o fato de que as mudanças no macro, ou seja, a gente pegar uma leitura do Brasil, de uma mudança no Brasil, não ajuda a gente a enxergar as mudanças no que eu chamei aí de micro, porque a gente vai deixar de levar em consideração as particularidades de cada região, como cada região aplicou dinheiro ou quanto de dinheiro se recebeu. Então eu posso pensar, por exemplo, que. Vou dar um exemplo análogo aí, mas eu posso pensar que mundialmente a expectativa de vida tem aumentado. Só que se eu vou olhar essa expectativa numa região periférica, por exemplo, de um país em desenvolvimento, eu vou encontrar diferenças em relação a uma comparação que possa vir a ser feita com outros países já considerados desenvolvidos e uma população de classe média alta, por exemplo. Então, quando a gente olha muito o macro, que é um pouco o começo desse texto, a gente olha, teve melhora, sim, 40 anos depois a gente percebe que teve melhora, mas se a gente for olhar detidamente cada pedacinho da população, a gente percebe que algumas coisas permanecem. E o que esse texto está propondo, então, de permanência é a desigualdade, a diferença entre o que um grupo recebeu e outro grupo recebeu, que uma região recebeu e outra região recebeu, tá? O texto 2 era um infográfico. A gente já espera, né, quando a gente vai fazer Enem, que vai haver um infográfico, que em algum momento vai ter alguma coisinha ali pra gente caçar umas estatísticas. E esse infográfico trazia duas principais informações, né? Uma sobre o PIB, então o PIB das regiões do Brasil, e com variações de 2002 a 2011, e depois o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O PIB é o Produto Interno Bruto, né? Então, o IDH de 91, acho que tinha três faixas, né? 91, 2000 e 2010. Então, pra gente ver também em relação às regiões. E os dois trechos desse infográfico mostram que tanto o PIB quanto o IDH revelam pra gente que as regiões Norte e Nordeste recebem menos investimento ou ainda dependem mais de algumas políticas governamentais, por exemplo, para ter saneamento básico. A gente está falando de coisas muito básicas mesmo para manutenção da vida aí, e que dependem mais e que aparentemente esses investimentos ou esses crescimentos, não sei se crescimento é a melhor palavra, mas acho que aqui se encaixa, mas que esses crescimentos eles se dão de forma muito mais presente no sul e no sudeste. O texto 3, ele vai meio na linha do texto 2 e ele traz aí informações do IBGE. E essas informações tendo a ver com a renda domiciliar per capita. E é um texto que conta pra gente que o Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro são os locais com maior rendimento domiciliar per capita. Então, de novo, a gente tem essa concentração de rendimento domiciliar e acho que o que vai ser importante para a gente pensar nessa prova, né, que não está muito explícito nos textos, é o quanto essas disparidades, elas se revelam, elas se manifestam depois no mercado de trabalho, elas se manifestam na escolarização, elas se manifestam nas formações familiares, elas se manifestam na violência, elas se manifestam em vários outros quesitos da nossa vida. Tudo isso está muito entrelaçado, né? A gente sabe que a vida em sociedade é uma vida de laços entre coisas, não só entre pessoas, mas entre elementos os mais variados possíveis. Então não se está tratando só de uma diferença econômica, de uma desigualdade econômica, mas se está tratando também, ou vai ser exigido da gente, uma leitura que abranja também outros fatores que vêm a partir de uma desigualdade econômica. Beleza? Depois mostra aí, ainda nesse texto 3, que há disparidades agressivas entre as regiões em 2019, então são grandes disparidades, e que Norte e Nordeste, de novo, despontam aí com menor rendimento. Texto 4 é uma entrevista com o Milton Santos, que é um pensador relativamente conhecido no Brasil. Relativamente, eu tô pensando que no ensino médio ele costuma aparecer, mas eu não sei quem tá vindo ver esse vídeo, né? Então, em geral, ele é conhecido. E ele traz algumas informações aí que eu selecionei também pra gente pensar e conversar sobre. A primeira, ele diz o seguinte: a globalização é o momento que mais acentua as desigualdades, momento histórico, né? Então, quando é que essas desigualdades realmente começam a ficar muito perceptíveis? A partir desse processo de globalização. E o que essa mudança traz, né? Traz mudança de valores que não permite que os atores da vida social se reorganizem. Ou seja, traz individualismo, traz competição, traz uma série de elementos que fazem com que a gente não consiga se perceber com
com tanta frequência assim, participantes de um grupo, dentro de uma comunidade, em rede. E a gente pode ver isso acontecendo muito forte quando a gente está pensando sobre a Covid, por exemplo. Tem sido muito habitual ver comportamentos das pessoas que revelam que elas pensam em si ou tomam decisões apartadas desse todo. Depois, há uma vontade de homogeneização forte em nome de poucos. É a ideia da padronização, você conhece essa palavra, você provavelmente já usou em alguma redação, se não usou, provavelmente vai usar, porque é um grande clássico. Mas o que é que está sendo padronizado? Bom, estão sendo padronizadas as alimentações, as formas de vida, as formas de pensamento, o que a gente vai consumir de produto cultural. Tudo vai sendo padronizado pela globalização. Globalização, ela tem esse caráter bastante forte. Se você não domina muito como trabalhar a globalização, minha sugestão é que você pesquise esse termo e que vá atrás, inclusive, de outros textos do Milton Santos em que isso está um pouco mais explicado, tá? E depois ele fala que as tecnologias são boas promessas. E a gente sempre tem essa promessa tecnológica, né? De não, a tecnologia vai vir e aí ela vai deixar a gente mais confortável, ela vai acelerar alguns processos, ela vai facilitar a nossa vida e tal. E o que a gente tem visto não é bem essa promessa, né? Sendo cumprida, a gente vê outras coisas. Sendo assim, como é que a gente pode organizar essas informações? Então lembra que existe uma possibilidade de você organizar pensando nos eixos principais que depois vão virar coisas dentro do corpo do seu texto. Então, qual é o problema? E o problema geralmente está expresso pela formulação do tema, né? Pela própria proposta. Então, o problema aqui, há graves desigualdades entre as regiões do Brasil. Depois, por que isso é um problema? O porquê eu costumo colar, acho que se você viu o outro vídeo de Enem, você vai lembrar disso, mas eu costumo colar ou na Declaração Universal dos Direitos Humanos ou na Constituição Federal, eu vou procurar algum artigo, alguma coisa que foi combinada em lei que me ajude a sustentar que isso que está sendo feito não é bacana. Então, a gente combinou que não teria desigualdade, mas eu vou pegar aqui o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que a gente tem direito à saúde, bem-estar, alimentação, habitação, dentre outros elementos que seriam fundamentais. Se todo mundo tem esse direito, por que algumas regiões estão recebendo mais ou estão num outro momento aí de um desenvolvimento de conforto mesmo, de bem-estar, de qualidade de vida, e enquanto algumas outras regiões não estão recebendo essas coisas? Então, temos problemas aí e esse artigo ajudaria a sustentar. O que mantém isso acontecendo, aparentemente? A distribuição desigual de recursos e de tecnologias. Também porque há regiões que têm um desenvolvimento tecnológico que permite uma série de coisas e tem regiões que não têm o básico, né? O que mais isso acarreta? Então, qual seria a consequência? A gente pode ir para várias possibilidades de desumanização e eu tinha comentado com vocês de associar isso à escolarização, associar isso à violência, associar isso à alimentação, associar isso a outros elementos da qualidade de vida poderia ajudar a construir uma consequência, um parágrafo de consequência. E depois, a solução. Como é que a gente resolve isso? Lembrando que o Enem sempre pede, então, uma proposta de solução, uma proposta de intervenção. E eu pensei num redirecionamento de recursos que teria que ser feito pelo governo federal, né? Coloquei a iniciativa privada como uma possibilidade, mas eu particularmente, sempre que vou pensar a prova do Enem, acho que a solução pode sim passar pelo governo, que isso não é um grande problema, tá? Então eu iria pelo governo. E enquanto referência externa, pensei no Que Horas Ela Volta, que é aquele filme brasileiro com a Regina Casé, que se você não viu, deveria ver, porque é um filme incrível, mas também é um filme bastante conhecido, então a gente poderia trazer pra cá, e a ideia de ter uma mãe que sai da sua casa, que sai da sua região, pra vir conseguir dinheiro, pra mandar pra filha, mas isso desfaz alguns laços ali, ou não sei se desfaz, é meio complicado de falar, né, mas fragiliza alguns laços que estão aparecendo ali, e isso revela uma desigualdade brasileira, né? Daria para trazer aqui para pensar. Dito isso, espero que tenha te ajudado aí a se organizar em relação a essa coletânea. Eu sugiro que você faça suas anotações, que você faça suas fichas de estudo e que se você não fez o Enem Digital esse ano e vai prestar o Enem de novo, que você estude a partir dessa prova. É sempre legal a gente fazer provas que já aconteceram e que a gente não fez, porque isso bota a gente para treinar de novo um determinado modelo, uma determinada filosofia. Então, se você gostou desse vídeo,
curte, comenta, se inscreve no canal, deixa aí o seu like e manda para outras pessoas assistirem também, tá bom? Espero você no próximo vídeo.